Agora iniciaremos as rebeliões celestiais. Fato um tanto controverso, conforme veremos, pois diversas culturas e religiões a descrevem de diversas maneiras. Como citado nas páginas da Bíblia, a mais famosa rebelião foi a de Lúcifer. Houveram diversas rebeliões, o mais próximo dos muitos confrontos ocorridos, ao longo dos últimos 10 bilhões de anos da história deste universo, se deu em nossa galáxia. A mais famosa que aconteceu é chamada de Rebelião de Lúcifer, ocorrida há cerca de somente 700 mil anos atrás. Este evento de ordem extraterrena, por sua vez, gerou uma quantidade impensável de outros tantos problemas e confrontos, os quais parece, a meu juízo, acabaram por minar de uma vez por todas o já frágil psiquismo do Senhor Javé. Além de ter levado a níveis extremos a loucura impositiva de alguns dos seres, das chamadas gerações impuras, advindas dos filhos diretos de Javé. Esta loucura impositiva se deram tanto entre as chamadas de ordem direta, consideradas puras, como também entre as indiretas, consideradas impuras, disputando espaços de poder em relação ao comando de determinados mundos espalhados pelo universo. A Terra não fugiu a esse contexto, tendo sido miseravelmente envolvida nessas querelas, desde há cerca de 450 mil anos, se a questão for observada no contexto mais amplo, e notadamente, ao longo dos últimos 25 mil anos. No que se refere ao fato da Terra, se transformou em um palco de horrores para contendas, algumas delas narradas em livros jamais compreendidos pela visão ocidental. A história de Lúcifer começa há cerca de 1.200.000 anos terrestres, ao tempo em que a vida cósmica se desenvolvia no seu curso normal em torno da sede sistêmica de Capella. O que importa aqui é perceber que cada indivíduo, pensante ou não, clonado ou produto de algum modo de reprodução via concurso sexual ou em laboratório, de modo singular tem o seu marco evolutivo distinto dos demais. Esse marco vibratório diz respeito às suas conquistas e à sua ordem específica de problemas e de obstáculos a serem por ele superados, tendo, portanto, a sua forma pessoal única de ver e perceber a realidade que o rodeia. Era esse o campo de atuação, o foco de estudo principal daquela equipe, a qual pertencia o irmão cósmico que na Terra ficou conhecido como Lúcifer. Nos tempos idos de Capella, esse ser ali era conhecido como Yel-Luzbel. Estudar, entender, catalogar e daí inferir os padrões do pensamento cósmico dos seres em evolução, diríamos ser este, de modo simplório, o objetivo maior daqueles seres. A codificação pretendida era de vital importância, para que na época era entendido como sendo a justiça das leis cósmicas, de causa e efeito, ali vigentes, como, também em outras ordens de mundos. Lúcifer, dentre todos os membros daquela família cósmica, era o que mais se dedicava à pesquisa no campo específico da percepção da deidade pelos seres menores em evolução. Ele começou a se inquietar com a grande diversidade de níveis perceptivos dos seres em evolução, espalhados pelas diferentes espécies do cosmos. O porquê de existir vida não pensante, como é o caso dos animais da natureza terrestre, e esta ainda ser destruída por outras formas de vida, esse aspecto e outros mais lhe causavam inquietação mental, além da conta. Qual a função de tantas espécies que sofriam rotas evolutivas? Por que tanto sofrimento e necessidade de superação e de destruição das formas mais frágeis? Perguntava-se Lúcifer sem que a sua mente pudesse encontrar as razões que pudessem a isso justificar. Outros aspectos também o inquietavam, e para os quais não encontrava guarida nos parâmetros de seu conhecimento, que lhe era comum ao psiquismo. Mais tarde, já no desdobramento dos problemas daqueles dias, Lúcifer questionaria também sobre a figura do mítico Deus verdadeiro, situado muito além das fronteiras da criação do Senhor Javé. Entender o universo com os seus muitos níveis, onde ocorriam os esforços evolutivos de muitos seres, não era problema para Lúcifer. O problema era não obter as respostas satisfatórias às suas indagações. Além do que, não perceber aquele que a tudo criou, e seus prepostos, como também o próprio Criador do universo em que viviam, lhe eram fatores de inquietação, até porque a ele e a sua família, como as demais residentes no âmbito do sistema de Capella, somente era dado coexistir com os representantes do Criador. Simplificando, ele não compreendia, porque não conseguia sentir, a energia vibratória da matriz modeladora, do Amantíssimo, somente a de Javé. Aceitar que as suas poderosíssimas potencialidades mentais não podiam sequer notar a existência de certos seres de porte divino, angustiava-lhe o íntimo. Por que tinha de ser daquela maneira? Se aqueles seres lhe eram superiores em vibração, por que não se potencializavam de modo a serem percebidos por todos, ou pelo menos, por aqueles que, como ele, a seu juízo, já tinham condições para tanto? Naquela altura dos acontecimentos, não existia sequer o menor indício
de que aquela simples e edificante discussão acadêmica viria a se transformar em rebelião ou em ocorrências do gênero. Os debates que aconteciam em todos os lugares eram tidos honestamente, por aqueles que deles participavam, inclusive pelo próprio Lúcifer, como um assunto a mais a ser estudado como fator de evolução para todos. Os próprios assessores diretos de Javé participavam das reuniões de Lúcifer, fornecendo as suas opiniões, além de outras versões, opinião esta fornecida pelo mais sábio dentre os presentes, o então mestre celestial chamado de sabedoria divina, Sofia, visando o esclarecimento de todos. No decurso do tempo cósmico e após inúmeras oportunidades de esclarecimento coletivo, foi percebido um problema singular em torno da pessoa de Lúcifer. Por conta da sua indevida fixação mental em torno do assunto, a atmosfera daqueles mundos começou a reagir às ondas mentais nervosas e repetidas da parte de Lúcifer, o que gerou uma espécie de vírus mental que passou a contaminar de modo indescritível, para os padrões terrenos, a quase todos os seres ali residentes. O fato é que Lúcifer se viu à frente de um movimento doentio, cujas teses pessoais terminaram por servir de bandeira de luta contra uma ordem estabelecida, e que era institucionalmente representada exatamente pelo Filho especial do Invisível, Deus Criador deste universo. Em palavras terrenas pouco cuidadosas, seria lícito dizer que o problema político havia sobrado para o representante do Senhor Javé, aquele a quem na Terra viríamos a conhecer mais tarde como Jesus. Esse aspecto da questão inevitavelmente ressaltou as cores do agora movimento rebelde contra o representante do Deus Criador e da Deidade. Assim era visto naqueles dias, e contra tudo mais que pudesse existir relativo, em especial ao Senhor Javé, e o repito, na época considerado um deus lendário que, para os então rebeldes, agia em nome de uma deidade desconhecida, e aparentemente apartada de tudo o que estava em curso neste universo. Assim começa a mais famosa rebelião celestial citadas nas páginas da Bíblia, e em tantas outras culturas e religiões. Lúcifer então caminha em direção ao representante do Deus Criador e da Deidade, a fim de respostas mais objetiva. Mas isto é nosso próximo assunto.